É um prazer recebê-los aqui novamente, em mais uma live, né, do Plana Brasil. Vamos ver se a gente, sugestão do Alex, vamos ver se a gente retoma com vários assuntos, aproveitar aí a presença do Clark, para ver se ele faz... eu estou com uma encomenda de uma live para o Clark, e vamos ver se ele pode nos ajudar depois aí. Bom, passa a palavra para o Alexandre, não vamos prolongar muito, não, para apresentar o mini térmico Pupu. Vamos lá, Alexandre, tá com você a bola. Vamos lá. Léo, eu vou precisar de um pouco de feedback, tá? Eu abri a apresentação aqui, quer dizer que eu não vejo vocês mais. Tá aparecendo para nós aqui. Então a ideia é a gente fazer que nem a gente fez nas últimas lives, que a apresentação vai rolando, as perguntas ou qualquer coisa assim vão para o chat, quem puder responder já responde, e depois no final a gente resgata as perguntas e passa por elas, se alguma ficou para trás. E se precisar me interromper, interrompe falando, porque eu não consigo ver vocês. Beleza. Então, beleza. Você vai autorizar a interromper o momento ou deixa tudo para o final? Eu acho que é mais prático deixar tudo para o final, mas beleza. Se for alguma coisa que faz sentido ali, que talvez fique perdido depois, me interrompe. Eu acho legal até registrar no chat, porque aí fica a lista de perguntas lá, e aí fica mais fácil da gente não perder o sentido da coisa, né? Vamos lá, Alexandre. Então, vamos lá. Pessoal, a ideia é passar por esses 5 pontos aqui. O Pupu é um desenho do mini térmico que eu fiz, com a intenção de ter... Na verdade, começou com a intenção de fazer um avião para mim, assim, só para curtir, e acabou indo para dar uma forçada de barra no que dá para fazer para aumentar o desempenho. E eu acho que algumas coisas que aparecem nele vão ser úteis para outros projetos. Então, não precisa fazer o mesmo projeto, mas se alguma coisa aqui for útil, já vai ser muito bom. Então, como quase todo projeto de avião, começa com uma definição da missão, e a gente conhece bem a categoria do mini térmico, as regras e tal, e então eu não vou passar muito por elas, mas o que vem na minha cabeça é que a minha experiência de mini térmico era com os aviões lançados de high start, com borracha e linha. E aqui é diferente, agora a gente tem um motor. Então, o que muda? A primeira coisa é que o lançamento com borracha, principalmente com vento, podia ser muito, muito violento. O que está escrito aqui de carregar a linha é que com o vento a gente conseguia enrolar o avião na linha ali, ganhar tempo, na verdade armazenar a energia do vento esticando a borracha, e aí partir para um mergulho super violento com uma puxada e fazer um zoom para ganhar altura. E isso era a parte que mais quebrava a asa no mini térmico, arrancava a cauda e tal, porque era um momento que as cargas eram muito grandes. Então a gente tinha sempre que tomar o cuidado de fazer uma asa que aguentasse o lançamento e que aproveitasse essa energia do vento para poder lançar o avião mais alto. Isso não acontece com o motor. A gente não tem mais essa necessidade, a gente não tem que carregar a linha. E tem uma diferença também grande aqui. Apesar de com o vento, o mini térmico com borracha conseguir ser lançado mais alto do que os 60 metros que o motor leva, você lança imediatamente acima do ponto ali do high start. Então, se você quer ir até uma térmica, você tem que ir planando até ela. Enquanto com o motor, você pode ir com o motor até a térmica. Então, você não perde a altura para se deslocar até aquela posição que você quer começar o seu voo. No mini térmico com borracha, isso não é verdade. Você começa o voo sempre em cima do high start e para qualquer lugar que você quiser ir, você vai gastar altura. Então, no mini térmico com borracha, essa necessidade de se deslocar, e às vezes isso quer dizer deslocar contra o vento, né, e continuar indo à frente, era mais importante, porque agora a gente não precisa, a gente pode se deslocar com o motor. É claro que tem limite, nem todo motor é super potente, nem todo avião consegue voar muito rápido, mas com certeza você consegue colocar o avião numa posição melhor antes do motor cortar. Então é uma diferença para o que tinha borracha. Isso quer dizer que a gente gostaria de boiar mais e se deslocar menos, já que a gente consegue colocar o avião onde a gente quer, e mesmo que a térmica seja fraca, o importante é ficar dentro dela. Mas, igual o mini térmico com borracha, quando tem algum vento, esse voo, principalmente em térmica fraca, vai alongando, o tempo vai passando, o vento
diferente entre as duas categorias. Então, essa capacidade de voltar para casa continua importando. Então, não é só uma questão de boiar, também tem a volta para casa, que nem tinha antes. Então, eu queria começar agora com os aerofólios. E para tentar colocar todo mundo na mesma página, para algumas pessoas isso aqui vai ser coisa antiga, não vai fazer muita diferença, para outras talvez ajude. O que vocês estão vendo aqui, na figura de baixo, é um aerofólio Selig 4083, bem famoso aí nos minitérmicos. E tem algumas coisas que eu queria destacar aqui. Lá no texto, a primeira coisa ali, o segundo parâmetro, é espessura, thickness, que está lá 0,08, quer dizer, 8%. Então, a espessura desse aerofólio máxima é de 8% do valor da corda. Isso quer dizer, a distância entre a parte de cima e a parte de baixo do aerofólio, na maior distância, chega a 8% da corda. E o segundo parâmetro é o camber, ali 0,03467. Então, 3,5%, 3,4% é o arqueamento máximo, e o arqueamento é representado pela linha verde. Então, é quanto que a distância, aquela linha verde é uma linha que fica no meio do caminho, entre a parte de cima e a parte de baixo do aerofólio. E é basicamente o que o nome diz, é quanto arqueado esse perfil é. Nesse caso, 3,5%. Repara que aqui a gente tem uma representação diferente para o primeiro e para o segundo caso. Na verdade, elas querem dizer a mesma coisa. No primeiro caso, você tem um aerofólio simétrico, azul, que representa a distribuição da espessura. E você tem uma curva verde, que representa a distribuição do camber. Quando você soma essas duas coisas, você ganha o desenho aqui do aerofólio de baixo, que é basicamente um aerofólio simétrico, curvado, desta forma. E aí você tem aqui o Selig 4083. Então vocês vão ouvir coisas sobre camber e sobre espessura. Agora vocês já sabem bem o que é, principalmente o camber, tá? Que é essa linha de arqueamento. Aqui é um outro exemplo do mesmo tipo de representação, de um aerofólio diferente. Então, esse aqui é o aerofólio Synergy 2. Ele é um aerofólio bem parecido com os da série AG, e ele é bastante usado nos últimos DLGs e F5J, principalmente DLG. E é um aerofólio que tem já algum camber, ele não é completamente plano, mas repara que o camber, nesse caso aqui, é 2%, e a espessura é 5,8%. Então, ele é mais fino. Repara que o aerofólio simétrico, comparado com o anterior aqui, é mais fino, e repara que a curva verde se distancia menos do centro do que essa curva verde aqui. Então, esse é um aerofólio mais fino e com menos camber. E aí, daqui em diante, a gente vai começar a ver o que isso importa. Então, devagarzinho, vamos olhar para essas curvas aqui. A gente está vendo o mesmo aerofólio, o Selig 4083, representado aqui no canto esquerdo, com ângulo de ataque ligeiramente negativo, quase zero, menos 0,3, gerando coeficiente de sustentação, CL, 0,3. Então, um coeficiente de sustentação relativamente baixo, que é utilizado nessa volta para casa em alta velocidade. Não é um mergulho, não é um lançamento vertical, mas é um voo veloz. E a gente tem ele aqui com CL no lado direito, 0,85, ângulo de ataque 4,2, que é já um ângulo em que o planeio está sendo feito perto do melhor resultado possível. Então aqui a gente já está voando bem mais lento e está procurando ali fazer tempo, e nem tanto se deslocar, é mais fazer tempo mesmo. Embaixo, aqui a gente tem essa representação com setas, e vocês poderiam imaginar essas setas como cordinhas, segurando o perfil. A intensidade da cordinha é o tamanho da seta. Então, se você somar todas as setas na direção vertical, em qualquer uma das figuras, você vai encontrar o valor do coeficiente de sustentação. É claro que da direita, como o coeficiente de sustentação é maior, as setas são maiores. E se você somar todas essas setas na direção horizontal, você vai ter o coeficiente de arrasto, que lá do lado esquerdo é 0,014, é o CD, e do lado direito 0,0296. É claro, fazer mais sustentação costuma custar mais arrasto. Então, o CD é maior do lado direito do que do lado esquerdo,
do mesmo jeito que a sustentação também é maior. Algumas coisas aqui são curiosas de ver. Então, por exemplo, se você olha aqui para o lado esquerdo, repara as setas perto do bordo de ataque, na parte de baixo do aerofólio. As setas estão empurrando para baixo. Então, aquela parte ali do aerofólio não está fazendo força para cima, está fazendo força para baixo. Depois você tem setas muito grandes, assim, ou muito potentes, bem na região do bordo de ataque, e basicamente empurrando o aerofólio para trás. E depois, em seguida, na parte de cima, você tem a sustentação, sustentando de fato o aerofólio. Quando a gente olha para a figura da direita, o mesmo aerofólio, só que com ângulo de ataque maior, repara que as setas do bordo de ataque, ou da parte de baixo, perto do bordo de ataque, invertem. E elas agora ajudam na sustentação. De forma geral, as setas todas crescem, mas as setas bem próximo do bordo de ataque crescem muito. Então, assim, muito da sustentação vem dessa região, desse primeiro terço, ou primeiro quarto da corda. Repara que lá para o bordo de fuga, a sustentação é bem pequena, nos dois casos. Vamos seguir. Antes da gente passar para o próximo, eu queria chamar a atenção aqui para os gráficos e para as curvas azuis e amarelas. Qualquer um deles, vamos olhar para o aerofólio primeiro. A curva azul representa a camada limite, na parte de baixo do aerofólio, e a curva amarela representa a camada limite na parte de cima do aerofólio. Camada limite é basicamente uma camada de ar que tem uma velocidade inferior à velocidade que você está se deslocando, porque ela atrita com a superfície do aerofólio. Então, ela perde energia. Repara que quando o CL é menor, a curva da esquerda, as camadas limites são mais fininhas. A azul não muda muito, mas a amarela fica bem mais próxima do perfil do que aqui no caso da direita. Com velocidades maiores, a gente está acabando fazendo mais trocas de energia, a gente está perdendo mais energia na camada limite. O que eu acho que é interessante é começar a perceber que o ar não enxerga o aerofólio de linha branca. O ar enxerga o aerofólio que é amarelo por cima e azul por baixo. Então, se você olhasse para o aerofólio da esquerda, ele parece bastante com o Selig no começo, mas ele teria um bordo de fuga grosso, se a gente fosse olhar para as curvas da camada limite. Se você olha para o da direita, ele também começa parecido com o Selig, mas ali para o meio do caminho, a parte de cima não abaixa e tem um bordo de fuga super grosso. Então, imagina se o aerofólio fosse realmente essa parte azul e amarela, não a parte branca. É isso que o ar está vendo, mais ou menos. Então, é um aerofólio muito pior do que aquele que a gente construiu. É bem mais grosso, é grosso na parte de trás, não segue o contorno, mas é isso basicamente o que está fazendo o seu avião voar. Então, a gente não gosta quando a camada limite se distancia do aerofólio. Não que a gente tenha muitas opções, a gente tem algumas opções. Mas é esse o aerofólio que o ar enxerga. Então, não se prendam tanto pela imagem ou pela nervura que a gente constrói. O que interessa é isso que o ar está enxergando aqui. Essas curvas amarelas e azuis estão plotadas nos gráficos em cima, como uma função de pressão. Então, acho que aqui não importa tanto, mas o que dá para entender é que a área desse gráfico da direita é bem maior do que a área desse gráfico da esquerda, quer dizer, coeficiente de sustentação maior, e dá uma olhada na distribuição também. A gente tem uma distribuição mais suave aqui na curva amarela do lado esquerdo, enquanto aqui a gente tem uma distribuição bem menos suave na curva amarela do lado direito, com essa região desse pico aqui, que acontece bem nessa parte, que o aerofólio amarelo tem um formato estranho, não é aquele formato que a gente gostaria de ter. Agora sim, vamos seguir. A questão, então, é se você quer ter essa camada limite laminar ou turbulenta, e não tem uma resposta única que funcione. Camada limite laminar tende a gastar menos energia para fluir, porém, tende a perder mais energia à medida que ela anda pelo aerofólio. Então, camada limite laminar tende a formar essas coisas aqui que vocês estão vendo, essa separação, ou não é bem uma separação, mas esse distanciamento entre o aerofólio e a camada. Enquanto a turbulenta fica mais fina, porém, gastando mais energia para existir. O lugar que a gente vê isso muito bem é quando a gente tem praticamente sustentação nenhuma sendo gerada, porque aí a gente está vendo o custo do turbulento. A gente não está vendo o benefício do turbulento, a gente vai ver só o custo.
Então, esse aqui são 2 lançamentos com borracha, para dar uma ideia do que acontece. Então, turbulento primeiro, repara na altura do zoom. Então, teve um ganho de altura, e agora o laminar. Mesma coisa, repara na altura do zoom. Para mim, ele ficou um pouco travado, um pouco cortado, assim. Se Vamos pudesse de novo. explicar ele, vai ser melhor. Deu para ver o vídeo? Foi melhor. Beleza. Acho que deu para ver a diferença na altura, né, do zoom. Então, o turbulento teve um zoom curtinho, enquanto o laminar teve um zoom muito longo. E, basicamente, está mostrando que naquela região, o arrasto do laminar é bem menor. Então, esse é o benefício do laminar. Quando a gente não está gerando muita sustentação, é vantajoso. Quando a gente quer voar rápido e coisas assim, é vantajoso. Mas o vídeo não mostra o benefício do turbulento. Apesar daquele lançamento do laminar ter sido mais alto, naquele dia, o avião turbulento caía por último. Então, apesar de perder altura no lançamento, o fato de voar melhor com baixa velocidade ganhava do avião que saía mais alto. Então, aqui, nesses 2 gráficos, vocês estão vendo o mesmo perfil, o mesmo Synergy, que parece com os AGs, em 2 situações diferentes. Uma com CL 0,85. E aqui na direita, CL 1, um pouquinho maior. Na esquerda aqui, repara que aquela quina que a gente viu lá no outro aerofólio também acontece. Repara que o aerofólio amarelo já está bem descolado aqui do aerofólio físico, branco. Mas, de certa forma, o ar ainda segue bem o formato do aerofólio. Já não bate mais. Ele já é bem mais grosso para o ar do que aquele 5,8%. Mas ele entrega essa sustentação com esse desempenho. Enquanto aqui do lado direito, quando você aumenta mais ainda o ângulo de ataque e tenta fazer CL1, repara que agora o amarelo já praticamente não segue mais o aerofólio e termina com um bordo de fuga super espesso. O arrasto entre eles, olha, de 0,26 vai parar para 0,45, quase dobra. E o ganho de sustentação acontece de 0,85 para 1, mas não chega nem perto de dobrar. Então, aqui a gente está começando a ver o problema do laminar, é que com ângulos grandes ele não consegue se comportar direito, ele começa a fazer essas bolhas aqui. E eu estou falando isso tudo para perfil tipo mini térmico. A gente não tem variação de flap, tá? A gente tem um perfil fixo. Muda bastante se a gente pudesse variar o flap. Mesma coisa aqui, é o mesmo aerofólio na esquerda com 0,3 como referência, e aqui é o aerofólio do Pulpul com 0,3. Então, se você começar a comparar um com o outro, você vai ver que o do Pulpul é um pouco mais grosso, e você vai ver que ele tem mais camber. Aqui atrás ele é mais arqueado do que o Synergy. Repara que o do Pulpul também tem uma distribuição bem suave aqui de sustentação no amarelo, do mesmo jeito que tem o do Synergy. Por outro lado, a gente tem mais essa invasão aqui, né, desse azul, que não acontece praticamente no Synergy, mas por outro lado a gente tem um distanciamento do azul aqui em relação à parte de baixo do aerofólio. Repara que o azul não consegue contornar o aerofólio perfeitamente, que nem ele está fazendo aqui no Synergy. Então, para valores de sustentação 0,3 ou menores, o aerofólio do Pulpul vai perder em relação ao aerofólio Synergy. Mas tem uma razão disso existir. A razão é que quando você vem para o CL 0,85, repara como o amarelo contorna muito melhor o aerofólio do Pulpul do que contornava aqui o do Synergy. Repara que essa quina aqui do Synergy não existe praticamente, é bem pequena. Esse distanciamento aqui, apesar de existir, é bem menor. E aí o arrasto que aqui o Synergy gerava, 0,2671, no caso do Pulpul já é 0,21. Só que aí o Pulpul pode puxar esse ângulo maior, pode puxar para valores igual do Selig ou maiores. E nisso ele vence o Synergy. Então, o que foi feito aqui foi criar um aerofólio
que funcionasse melhor do que o Selig o tempo todo, melhor do que o Synergy em baixas velocidades, de forma relativamente semelhante, repara, 0.012 contra 0.013,6, para CLs médios, entre 0.8 e 0.4, e que infelizmente vai perder em CLs mais baixos. Então, a partir de 0.35 ou 0.3, o Synergy vai começar a levar vantagem. Lembra que o DLG tem uma fase de lento, em que o CL vai a zero praticamente. Então, coisas assim fazem muito sentido. A gente não tem essa fase no mini térmico. Então, a gente não precisa dos benefícios que esse cara aqui pode entregar com CL muito, muito baixo. Mas a gente precisa dos benefícios de baixa velocidade que esse cara aqui entrega com flap, mas sem flap não. Então, é isso aqui que a gente vê, ó. Coeficiente de sustentação do lado esquerdo, na vertical, contra coeficiente de arrasto do lado direito. A curva dourada aqui é o do Pupu. A curva azul é a do Selig. Repara que para qualquer valor que você escolha de CL, o aerofólio dourado sempre entrega menos arrasto do que o aerofólio azul. Então, esse aerofólio dourado sempre leva vantagem em relação ao Selig. Se a gente compara com o vermelho, que é o do Synergy, qualquer CL aqui maior que 0,6, o dourado leva vantagem. E ele vai mais alto, tá vendo? O Synergy chega a 1 com uma certa dificuldade. O do Pupu chega a quase 1.2. Compensação, quando a gente olha para essa região aqui de 0,6 até 0,35, 0,4, eles são muito parecidos. Daqui em diante, a simulação não é tão boa, mas daqui em diante o vermelho começa a ganhar. Então essa é a parte aqui que foi trocada para ter esse benefício aqui de cima, de velocidade baixa. Só para tentar responder a dúvida lá que o Robson tinha colocado no grupo, sobre vale a pena a gente colocar flap ou variar arqueamento, né, num aerofólio que não foi feito para isso. É difícil responder, assim, vale a pena, mas depende do que você quer. Então, aqui o exemplo é o Selig, com CL 1.06, repara que já tem um distanciamento bem grande aqui do amarelo em relação ao aerofólio, entregando esse arrasto aqui 0.45. Se você coloca flap, você consegue entregar o mesmo 1.06 com um escoamento muito melhor, o que quer dizer um arrasto bem menor. Então, para fazer a mesma coisa, CL bem alto, tá? 1.06, o flap ajuda. Então, vale a pena? Bom, se você quer voar com CL alto, vale. E se você quiser ter o mesmo arrasto de 0.45, você poderia estar entregando um CL bem mais alto, 1.28. Então, vale a pena pôr flap? Vale se você quer voar devagar, mas não vai te fazer voar melhor, porque, a princípio, esse perfil aqui, sem flap, entrega o melhor resultado dele possível num certo CL, sei lá, 0.8. E se você tentar com flap, você vai descobrir que você precisa de flap 0 para fazer isso. Então, se você está procurando só o desempenho por si só, não vale a pena. O perfil já tem o flap que devia ter. Agora, se você quer voar em outros CLs, nesse caso mais alto, vale a pena. Quiser usar de freio, quiser usar de aileron, funciona. Mas se você acha que vai ganhar desempenho, no sentido de voar mais tempo, não vai. Talvez você ganhe um avião mais flexível, mais gostoso de voar, que tem mais capacidade. Mas rádio no chão esperando cair, não vai levar vantagem. E eu pedi para algumas pessoas, e depois se mais gente puder mandar, vai ser bem legal. Esses pontos em azul aqui, eles são dados de mini térmicos, nesse caso aqui que eu construí. Seria legal receber mais e deixar disponível para quem quiser. Então, esse aqui é um estudo paramétrico, ele basicamente tem alguns valores de outros aviões para coisas que eu não quero inventar de novo. Então, por exemplo, eu não estou muito preocupado em inventar uma cauda grande ou pequena. Não estou muito preocupado qual que vai ser o comprimento do avião. Eu quero usar uma coisa que funciona, porque eu quero testar o perfil, eu não quero testar o resto. Então, nesse aqui, ó, a gente tem os aviões, a área de asa, a área do profundor, a área do leme, o comprimento total da fuselagem, o comprimento do nariz, alguma informação sobre o aerofólio e o diedro.
Com essas informações aqui, a gente consegue calcular, por exemplo, o volume de cauda horizontal e vertical. E vocês vão ver que no meu caso eu nunca fui muito criativo, então no horizontal fica sempre em torno do 0,45, 0,40 e poucos, e no vertical fica ali no 0,25, 0,20 e poucos. A vantagem disso aqui é que quando eu invento um avião novo, do tipo o Pupu, eu sei que esse número tem que dar 0,40 e pouco, eu já tenho uma ideia de qual que é o tamanho da cauda do braço, né, para a cauda do meu avião, e aí, sabendo esse número e sabendo esse, eu consigo calcular a área de volta. Então, eu não preciso ficar inventando ou chutando o tamanho do profundor, porque eu sei que se eu construir com essa área, eu tenho esse número e eu sei que esse número funciona, porque eu já fiz isso no passado e funciona. Quanto maior for essa base de dados, mais a gente consegue usar isso para poder ou identificar uma melhoria, quando você faz uma coisa diferente do normal. Então, olha aqui, a gente tem um avião muito diferente do normal, em que a cauda horizontal é bem grande e a vertical é bem pequena. E esse avião teve lá o seu sucesso particular. Não foi uma direção que eu quis continuar seguindo, mas ele aparece aqui. Então, assim, quanto mais a gente tem dados sobre aviões que existem e que a gente sabe que são bons ou razoáveis, mais fácil fica para fazer o projeto do próximo. E aí você fala assim, eu quero ver o que acontece quando eu reduzo o profundor. Você vai lá e faz um profundor pequeno, mas o resto você tenta manter, porque senão você não vai ver o profundor, você vai ver o resto. Desse jeito aqui a gente consegue acelerar os projetos e não errar nas coisas que são, sabe, que não são de interesse naquele projeto. Então, o Pupu aqui tem valor bem tradicional, 0,45 e 0,25, e a diferença, talvez, para os outros, é que a asa é mais alongada. Com exceção desse cara aqui, todos os outros tinham um alongamento entre 8 e 9. O Pupu tem uma asa mais longa. E volta lá naquele começo. Esses aviões aqui precisavam esticar a borracha. Hoje, esticar a borracha não faz mais sentido. Então, uma asa mais longa, com aerofólio que gera mais CL, faz mais sentido. Pelo menos é isso que eu estou querendo descobrir. Repara que o peso também acaba dando uma carga lar que varia muito pouco. Então, apesar das asas mudarem em área de um tanto razoável, os pesos meio que acompanham. E aí a carga lar muda bem pouco. Aqui eu coloquei essa foto do GP15 porque eu queria mostrar uma coisa que eu não explorava muito. Dá uma olhada no boom. Repara que a gente tem a fuselagem tão pequena quanto caiba um ser humano ali, e depois ela afina bem rápido para um boom bem fino, e vai para o leme. E a razão dessa história é reduzir arrasto. E é o arrasto de fricção, é o arrasto do ar em contato com a fuselagem. É uma coisa que eu não dava muito valor, assim, para o arrasto de fuselagem, principalmente no mini térmico. Mas nesse projeto do Pupu, eu falei, bom, o que dá para fazer, né? Como é que dá para fazer o avião um pouco melhor? E aí eu comecei a levar em consideração os aviões que eu tinha. Então, quando eu comparo a fuselagem do Mega, que é essa linha vermelha, com a fuselagem do Pupu, que é essa linha dourada, a gente tem aqui para cada CL, na vertical, uma quantidade do arrasto representativo para o avião. Repara que no Mega, com CLs baixos, tipo 0,4, 0,2, é mais de 25% de arrasto do avião, é só fuselagem. No caso do Pupu, é 15%. Então, o Pupu tem uma fuselagem bem apertada, bem pequenininha. E, bom, vem com um monte de dificuldades e alguns problemas de construção e dificuldades de acesso, mas vem com a vantagem de reduzir arrasto de fuselagem. E é por isso que o Pupu tem um boom e não uma fuselagem de balsa até o fim. Porque que nem esse cara aqui, eu estou tentando reduzir o máximo a área exposta ao ar. Se eu fizesse isso aqui de balsa, teria que ser maior, que é o caso do Mega aqui. E aí, não tem muito milagre, você acaba pagando um pouquinho do preço do arrasto. Eu fiz esse gráfico aqui que eu acho que vai ser legal e eu espero que ajude vocês. Então, aqui a gente tem 4 curvas, vermelho, verde, amarelo e azul. Do lado esquerdo, a gente tem a velocidade, que está aumentando à medida que a gente desce aqui na curva. E do lado direito, a gente tem a contribuição do arrasto de cada uma dessas partes, em porcento. Então, se a gente pegar aqui, ó, 5 metros por segundo, uma velocidade boa para um planeio longo,
para fazer tempo. Arrasto vermelho, empenagem, é da ordem ali de 7%. Então não tem, assim, grandes coisas para fazer com a cauda. O arrasto de fuselagem, já da fuselagem pequenininha, 13%. Se fosse a do Mega, a gente estaria aqui mais para frente, em 20%. O arrasto, agora os dominantes, né? O arrasto amarelo, que é o arrasto do aerofólio, 37%. E o arrasto induzido, que tem a ver com o alongamento da asa, lá na casa dos 43%. Então, vocês estão vendo que em baixa velocidade, quem domina é a asa. Aerofólio, praticamente tão importante quanto se a asa é longa ou se a asa é menos longa. Se a gente aumenta essa velocidade de 5, a gente vem para 8, por exemplo. O CL cai. A empenagem, que antes era 7%, agora já são 12%. Então, a empenagem começa a custar caro. A fuselagem, que antes eram 13%, agora são 26%. E agora a fuselagem está custando muito caro. O aerofólio, que antes era 30 e pouco, agora é quem domina a conta, com 40 e tanto. E o fato da asa ser larga ou não, quase não interessa. Vem aqui para 12%. A ideia de ter esse gráfico é o seguinte: primeiro é que essas curvas da esquerda, azul, vermelho e verde, importam. E a fuselagem importa mais do que a cauda. Lembra que toda vez que você reduz a cauda, você está discutindo se o avião vai ficar mais estável, menos estável, se vai ser mais gostoso de voar ou mais difícil de voar. Então, toda vez que você mexe com a cauda, você mexe com a curva vermelha, mas você também mexe com essa impressão, essa capacidade de voar o avião. Toda vez que você mexe com a curva verde, você não ganha nada. Então, assim, quanto mais você pode jogar essa curva verde para a esquerda, melhor fica. Não tem avião com curva verde para a direita que seja vantajoso em relação à curva verde para a esquerda. Então, é por isso que a gente quer. Tem a grande briga aqui, né, da asa com o aerofólio. Asas alongadas abaixam essa curva azul, porém pioram a curva amarela, fazem a curva amarela deslocar para a direita. Asas bem largas deslocam a curva azul para a esquerda e ajudam um pouquinho a curva amarela a vir aqui, deslocam para a direita e ajudam a curva amarela a vir um pouquinho para a esquerda. Então, essa é uma discussão assim, de qual que é a corda que eu tenho que ter na minha asa. Ela é bem dependente desse perfil aqui que você está usando. Acho que algumas coisas conceituais que a gente tira daqui. Quando você tem uma fuselagem larga, por qualquer razão, por causa dos materiais, porque o avião é escala, por qualquer coisa, e você está voando em velocidades baixas, tudo bem. A fuselagem não importa tanto. A hora que você tenta pôr para andar aquele avião, aí você vai pagar o preço. Então aí a fuselagem vai reduzir sua capacidade de voar. Se você tem, então, uma fuselagem larga, aproveita perfis que te permitem voar lento. Não faz avião de fuselagem larga e perfil fininho com pouco arqueamento. Porque aí você economiza na curva amarela, só que você capa as curvas aqui em cima, por exemplo. Com bastante arqueamento, a gente voa bem a 5 metros por segundo. Com pouco arqueamento, a gente voa bem a 6. E aí, a fuselagem começou a importar de novo. Então, se você tem uma fuselagem larga por qualquer razão, uma cauda grande ou qualquer coisa assim, busca aerofólio com bastante camber, busca aerofólio que te permite voar lento. Por outro lado, se você quer voar rápido, então você precisa economizar o aerofólio, você não precisa se preocupar tanto com a corda da asa, ela até pode ser grande, mas você precisa se preocupar com a cauda e com a fuselagem. Então, se você quer pôr para andar, você tem que tomar uma série de cuidados diferentes dos cuidados de se você quer voar lento. Então, se por acaso você tem arrasto, por qualquer motivo, pelo menos faz um avião que voa bem lento. Agora, se você conseguiu economizar os arrastos, que nem esse cara aqui, então, aí sim, você consegue começar a pôr o avião para voar em velocidades mais altas aqui, com desempenho bom. Esse aqui é o resultado de tentar juntar essas coisas. Então, fuselagem com um boom, eu tentei fazer o menor que eu pude, então esse spinner aqui para referência tem 28 milímetros, é bem pequenininho. Repara que a fuselagem praticamente não aumenta de tamanho depois do spinner, na largura, e vai só afinando para trás.
aumenta um pouquinho na altura para caber os servos e bateria aqui no meio. É uma fuselagem que, nesse caso, eu fiz maciça, então ela tem várias camadas de balsa aqui, e as camadas externas são de compensado fininho, e as camadas de balsa são todas escavadas. Eu não gastei muito tempo, assim, com os acessos e como é que dá para fazer melhor, então, nesse caso, quando eu construir o meu protótipo, os servos não vão ser mais acessíveis. Uma vez montado, está montado, e se quebrar, tem que abrir a fuselagem inteira. Para protótipo, legal, mas é claro que não é uma coisa que a gente gostaria de ter para projetos futuros. A cauda não tem nada de especial, você vê, é um formatinho arredondado, o que interessa é a área, e a área já foi calculada lá atrás. A asa tenta entregar a sustentação da melhor forma possível, mas vocês veem que a asa tem 3 painéis de cada lado. Esse primeiro é reto, depois um diedro, depois mais um diedro. Isso é para ajudar um pouquinho na forma que o avião faz curva. Tem um projeto super legal com diedro do Samurai, variando de forma contínua, super bonito. Seria melhor ainda, mas como eu estou querendo fazer algumas coisas diferentes, do tipo esse bordo de fuga de carbono, eu quero usar longarina de tubo e tal, uma construção desse tipo para mim não funcionava. Tem bastante nervura, mesmo assim tem um chapeado só na parte de cima, e é para lembrar aquela parte do aerofólio, que essa primeira parte aqui é a que mais interessa no desempenho. Na parte de baixo não interessa tanto, mas na parte de cima interessa, então eu quero tentar manter isso o mais perfeito que eu puder. De resto, é um motorzinho de drone 1507 T-Motor, que é acho que 18 gramas ou 19 gramas, e tem um diâmetro bem pequenininho, tipo 20 milímetros, que me permite usar esse spinner pequeno. 2S como todo mini térmico, 2 servinhas de 4 gramas e meio, um receptorzinho, e esse boom aqui é um boom de voo livre, mas podia ser usado qualquer outro. Sobre peso, teve uma pergunta também sobre espessura da asa e peso dela. Dá uma olhada na tabela primeiro, vou dar um tempinho para vocês. A gente tem aqui peso da asa, fuselagem e eletrônica, os componentes principais e quanto eles representam no peso total para todos eles. Se a gente está falando de estrutura da asa, a gente está falando principalmente de longarina. Ela representa 12% do peso desse avião. Então, mesmo que eu tivesse que fazer uma longarina 50% mais forte, seria 18% ou 6% a mais, que daria mais 15 gramas. Então, assim, nesse caso, a discussão de espessura contra peso não foi uma discussão que eu estava, assim, levando em consideração. Eu basicamente queria fazer aquele aerofólio, não importa quanto pese, porque eu sabia que a variação ia ser pequena. Agora, fazer aquele aerofólio, que para mim é o problema, é como é que você constrói aquele negócio com perfeição que tem que ser. Então, aerofólio muito fino começa a ficar difícil de construir. E, basicamente, aquele, para mim, é o limite que eu consigo fazer com nervura bem feito. Daí em diante começa a ficar um negócio meio duvidoso. O Mauro usou uma técnica diferente na asa que ele construiu, talvez ele conseguisse ir com espessuras menores. Se a gente estiver falando aqui de CNC, usinado, molde de alumínio e carbono, muda tudo, tá? Estou falando assim de construções comuns que a gente consegue fazer em casa. No fim das contas, o que interessa mesmo? O que interessa é essa curva aqui. É a velocidade que o avião voa do lado horizontal contra a velocidade que o avião afunda do lado vertical. Para 3 perfis diferentes. Então, o Selig é o azul, o vermelho é o Synergy e o dourado é o perfil do Pupu. Repara que ele empata com o Synergy quase o tempo todo e ele ganha na baixa velocidade. Aqui, entre o Selig e o Synergy, teria alguma discussão, mas com o perfil do Pupu não tem. Então, ele basicamente deve ser tão bom quanto um avião, eu vou usar aqui alguns aviões que talvez vocês conheçam, quanto o Alien, que é o avião que o Maurão fez. Deveria ser alguma coisa semelhante, pelo menos nas velocidades de volta para casa. O Alien ainda vai vencer em mergulhos mais violentos, porém, deve boiar mais. O Alien tenta fazer esse boiado mais aqui, com uma curva vermelha e um avião super leve. Então, o Alien basicamente tenta deslocar essa curva vermelha para a esquerda, fazendo um avião super leve. E que não tem nada errado, é uma boa solução, mas é uma solução menos flexível do que essa aqui da curva dourada, porque você também poderia fazer
essa curva dourada com mais chumbo e basicamente fazer ele vencer na velocidade alta só porque tem mais chumbo. E aqui está a vida real, então vocês estão vendo aqui uma comparação da asa do Cross com uma asa de praticamente a mesma área que o Maurão construiu, só que com aerofólio novo. E aí, Maurão, vou passar a palavra para você dizer o que você achou. Eu termino minha apresentação aqui e a gente volta para as perguntas. Bom, eu comparei com um modelo que eu tenho em mãos. Então, eu tenho o Cross, eu procurei fazer, inclusive, uma asa semelhante à asa do Cross. Eu diminuí a corda só 10 milímetros, porque eu achei muito grande, tem 210 milímetros a corda do Cross, então botei 200 milímetros, né, 20 centímetros, e coloquei o washout na ponta de asa, tem 1 grau de washout, e a asa ficou extremamente leve. Procurei fazer uma asa leve para eu poder ter margem de teste. Então, eu consegui fazer a asa com 75 gramas e testei o modelo peso total com 250 gramas, 275 e 300 gramas. O melhor voo, o que eu me senti... Aí é uma questão também de gosto, não só de eficiência, mas foi com 275 gramas. Ele funcionou perfeito para mim com esse peso. Leve, o que aconteceu? Ele ficou bem lento, bem paradão, bem boia pra caramba, mas ele ficou paradão. Como eu gosto de modelos um pouco mais rápidos, eu sempre gostei de modelos mais velozes, isso assim me incomoda um pouco, mas não é uma crítica, é mais meus hábitos, né, com relação a meus hábitos. Agora, o avião, ele tem uma característica muito interessante, eu falei com o Alexandre, eu fui alterando o ângulo de ataque, ou seja, eu fui cabrando o modelo, perdendo velocidade, e o modelo dificilmente estola. Para estolar, praticamente você tem que parar o modelo de deslocar. Isso foi uma característica que me impressionou demais, tá? Eu fiquei assim, cara, não é possível, o avião não vai estolar. Ou seja, eu ia cabrando devagar, ia puxando, ele ia levantando, perdendo velocidade, eu ia deixando. E aí, praticamente, ele só estola quando parava. Assim, realmente, eu fiquei, cara, não é possível isso. Então, ele tem uma capacidade realmente de sustentação muito grande, mesmo em baixa velocidade. Isso me surpreendeu, assim, assustadoramente, porque é um perfil fininho, né? Um perfil bem baixinho, então aquilo me impressionou. E outra coisa que me deixou também bastante impressionado foi o fato de eu conseguir voar em baixa velocidade com muita sustentação, aumentando esse ângulo, e também, embora eu até comentei com o Alexandre, eu fiz uns mergulhos de teste para ver a velocidade, também atravessei o campo, e por incrível que pareça, o que aconteceu? Ele ganha uma velocidade muito grande, mas chegou ao ponto da fuselagem começar a prender. Isso que eu percebi. Ou seja, ele só não passou daquela velocidade porque, de fato, o restante do modelo, que é o Cross, que é a fuselagem do Cross, ou a empenagem e tudo mais do Cross, então aquilo travou um pouco o modelo de andar. Fiz um teste também muito interessante, o campo que eu vou tem 400 metros, eu levei na diagonal de um extremo a outro, dá mais de 400 metros, então eu levava ele lá na outro extremo, primeiro a 250 gramas, cheguei fácil, isso a 30 metros de altura, 20, cheguei fácil, posei na minha mão. Depois eu coloquei 275, cheguei fácil, mas não tão fácil. Cheguei um pouco... E com 300 gramas, o que, para mim, iria fazer aumentar a velocidade dele o suficiente, iria me facilitar chegar ao contrário, inverteu. O que acontece? Ele começou a não... Ele se deslocava, mas ele não conseguia se sustentar a ponto de eu conseguir trazer até a minha mão. Então, a gente desconfia que eu não instalei um gerador de vórtice, que o Alexandre estava pedindo para eu instalar, eu em campo não estava sendo capaz de instalar, e semana que vem, só continuando, assim, a característica que eu estava mencionando, que me chamou muita atenção, é o fato de não necessariamente mais peso significava, isso também eu acho que em função da fuselagem, do arrasto do modelo, né, da fuselagem, da empenagem do Cross que eu vinha utilizando para teste, mas quando eu coloquei a asa do Cross,
deu nervoso de voar, tá? Me deu nervoso, porque eu já tinha acostumado, depois de fazer uns 15 voos com a asa do Pulpul, eu fiquei tenso, assim, falei, caramba, por quê? Porque primeiro que não, quando você pica, você não consegue andar tanto quanto o perfil do Pulpul, ou seja, ele é mais travado, tem um arrasto maior. Com sustentação, sustenta, só que ele não funciona tão bem, porque se você começa a cabrar para tentar segurar um pouco a velocidade do modelo, ele estola mais fácil. Por incrível que pareça, ele estolou bem antes do que o perfil do Pulpul. Então, assim, resumindo, na prática, comparando os dois, sem dúvida nenhuma, eu preferi, gostei muito mais do perfil do Pulpul do que do S483, que é o perfil original do Cross. Agora, só para exemplificar isso que o Alexandre está falando sobre fuselagem, o próximo teste vai ser aqui, ó. Essa é a minha fuselagem do meu... eu estou usando o celular porque aqui a internet deu problema. Então, só para mostrar rapidamente, de novo, uma pull spring, né, e uma caldinha com balancinho feito na impressora 3D. Se eu tirar isso aqui, eu removo o profundor. Uma vantagem que eu recomendo é fazer all move, porque o all move você consegue controlar o ângulo da asa com o mínimo de arrasto da cauda. Então, esse modelo aqui é uma coisa meio assustadora. Eu consigo levar ele lá, perder de vista e 10 metros, trazer ele de volta e vem parar na minha mão. É uma coisa mesmo... Pesa 210 gramas, o modelo pronto para voo, com bateria, com tudo. Os servos são de 3,7 gramas, é tudo muito pequenininho, delicado. Enfim, eu acho que é um projeto que o Alexandre fez, que, de certa forma, eu sem ter tanto conhecimento, sem ter tanta experiência, lógico, né, o Alexandre é um monstro nisso, eu consegui acertando nas minhas decisões de elaborar. Eu fiz em fibra de vidro, né, fiz na impressora, fiz no Fusion 360, imprimi e tirei o molde. Então, tem um molde, é tudo suficiente para caber aqui dentro, tudo apertadinho também. Enfim, eu acabei acertando na ideia de diminuir arrasto e aumentar a eficiência do modelo. Então, eu acredito que o modelo do Alexandre vai ter um voo, eu acredito melhor do que hoje eu estou tendo com a asa que eu estou voando o Alien. Por isso, inclusive, eu já estou desenhando, já mandei até para o Alexandre o desenho, já estou desenhando uma nova asa para o Alien com o perfil dele, do Pulpul, que eu acho que vai melhorar muito a eficiência do modelo, né? Um pouco diferente, porque como eu gosto de velocidade, a corda vai ser menor, eu vou preferir ir para esse lado que eu sempre fui. Então, basicamente, é isso, pessoal. Eu estou apostando alto nesse perfil que o Alexandre criou, porque realmente eu voei, gostei muito e o pessoal ficou impressionado no campo com os voos. E de novo, vou repetir, tem gente já me perturbando para fazer a asa igualzinha, está querendo a asa, não, faz para mim, faz para mim. Só falando sobre a técnica que o Alexandre mencionou da asa, foi muito simples. Eu utilizei o isopor P3 com longarina de fibra de vidro, daquela de gaiola, né, em cima e embaixo, e entelei diretamente com o BOP, né? Ao invés de fazer qualquer outro processo, eu simplesmente peguei o BOP, comprei no Mercado Livre, que aquele é fininho, né, muito leve, e colei com ferrinho quente, sobre isopor, né? Lógico, com mínima temperatura, não derrete o isopor. Isso tudo sobre a cama negativa do perfil, né? do isopor, para que não ocorresse nenhuma deformação na hora de entelar, né? com esse BOP. Ficou bem leve, ficou bem... A espessura foi 24, se não me engano. Acho que foi 24 a espessura. E eu usei
o brilhante, não o fosco, porque o fosco tem uma característica, ele é difícil de você passar o ferrinho quente, ele prende, ele é áspero, então você não consegue... O fosco ou o que tem holográfico, que também brilha. O fosco não, usa o brilhante ou o holográfico, que também é brilhante. O brilhante você consegue passar o ferrinho, ele desliza e é uma maravilha. Ficou uma asa de 1,5 m, com corda de 200 milímetros, está com 75 gramas. E ficou super legal, super resistente, super firme. Então, o perfil foi mantido, fidedigno. Por isso que eu fiz aquela foto para mostrar ali, Alexandre, o perfil está exatamente igual o que você desenhou. E isso eu consegui. Se eu colocar sobre a cama do isopor que eu cortei, ele encaixa perfeito. O tempo todo preocupado com isso para garantir que o perfil ficasse idêntico, porque senão não tem sentido. Então, tem que ser assim. A gente tem que ter esse zelo, esse cuidado, né? Eu acho que não, tá? Eu acho que não. É uma pergunta até para o Alexandre aí, né? Não é para mim. Se o fosco aumenta, eu acho que é tão pouco. Eu acho que não. Eu acho que é tão pequenininho que se tiver influência vai ser só no comecinho ali do aerofólio, dali em diante pode até ser, de certa forma, benigno. Então, acho que não seria a questão, assim, para escolher um ou outro. Agora, a questão da técnica que o Maurão falou é importante. Acho que isso é legal, Às vezes, assim, quando tá caindo aqui... Desculpa, Maurão, continua. Não, é que está caindo aqui de vez em quando, mas eu acho que eu já dei todo o meu parecer aí, já falei o que eu podia ajudar, já mostrei aí, não sei se você viu, 8 milímetros o tubinho de carbono, ó. 8 milímetros, é uma varetinha de nada, pesa 8 gramas a minha cauda, tá? 8 gramas, pesa nada isso aqui. A fuselagem pesa 18 gramas, ela inteira. Então, realmente fica difícil. O conjunto de cauda pesa 7 gramas, né? Se você for pesar aí um conjunto de cauda em balsa, só o leme é capaz de pesar isso. Então, eu fui fazendo para ficar extremamente leve. Consegui 210 gramas e bateria de 250 mAh, troço, tudo bem delicadinho. E agora com esse perfil aí que eu quero ver como que vai ficar. Aí é o que eu quero ver como é que vai ser o modelo, como é que ele vai se comportar. Porque o que eu uso hoje é o perfil do Mark Drella, do Alegrinho, né? Na verdade, é a antiga asa que eu tenho, eu nunca nem criei uma asa, eu peguei a asa que eu voava com elástico e estou voando nesse modelo. Então, é uma asa que está pesando 90 gramas, 85 gramas mais leve, então eu vou conseguir fazer mais leve em isopor com essa técnica aí, porque a corda é bem menor do que 200 milímetros. É isso, Alexandre. Não, eu acho super legal essa ideia de dividir o conhecimento, porque quando eu pensei no Pupu e fiz esse perfil e tal, eu nunca ia imaginar uma construção que nem essa que o Maurão fez, que para mim seria uma coisa falar, não sei se vai dar certo, o perfil é muito fino, é difícil de fazer, e ele fez. Então, se for pensar em custo, for pensar em praticidade, em tempo de construção, ganha de qualquer construção de madeira que a gente possa fazer. É claro, o Maurão desenvolveu as ferramentas dele com o tempo, então ele tem um CNC para cortar o isopor, talvez seja um perfil difícil para cortar na mão, mas era essa ideia, assim, que o avião, forçando o desempenho um pouco, criasse certas impressões que melhorem os nossos aviões de hoje. Não necessariamente a gente precisa fazer o meu projeto de madeira, o Maurão já está fazendo diferente, nem que a gente precisa aplicar as mesmas soluções, mas pelo menos fazer pensar. Então, assim, me fez pensar sobre o arrasto de fuselagem e me fez ver que mesmo no mini térmico importa. Então, o que o Maurão tem ali nas mãos, uma fuselagem fininha, com tubinho e tal, faz sentido. Se você quer voar rápido, se você está tranquilo ou feliz em voar só rodando térmica e mais lento, basta. Mas se você quer voar rápido, precisa. A asa lá. Agora, a asa é bem... O tamanho da empenagem, essas coisas que vem daquele estudo paramétrico, ajuda, sabe? Se a gente criar uma base de dados com os aviões que existem, a gente vai fazer... Sim, depois eu vou passar, estou te devendo isso. Não, tranquilo. O fato também de ter pesquisado um pouco da eletrônica e visto que tem vários motores de drone que devem funcionar bem com 2S,
e que tem diâmetro pequenininho, quer dizer que dá para usar spinner de 28 milímetros e não de 34, isso diminui, vale a pena. Depois, acho que por fim, a parte do perfil, da construção, acho que essa parte é menos importante, acho que cada um vai fazer escolhas de acordo com o que tem disponível de material, com o que gosta mais de construir, com a dificuldade e tal, e acho que cada um faz de um jeito, mas a minha intenção era contribuir com isso, assim, que vocês conseguissem ter uma visualização dos arrastos principais, entender que na baixa velocidade o perfil e o comprimento da asa, né, a corda da asa é o que interessa, e que na alta velocidade tudo interessa, principalmente a cauda, principalmente a fuselagem e também o perfil. Agora, a largura da asa não importa muito. Então, é meio conceitual, trivial, talvez até para quem está acostumado com aerodinâmica, mas eu nunca tinha colocado um número para ver. Poxa, só de diminuir a fuselagem, acho que eu já consigo fazer um avião que é 5% melhor do que o meu antigo. Já vale a pena. Se eu melhorar o perfil aqui, eu acho que eu consigo ganhar mais 10%. Pô, eu já tenho um avião bem melhor. Se eu acertar o comprimento a largura da asa, talvez mais 2%, 3%, acerta a cauda e tal. E, em teoria, é um avião que deve ter um desempenho bem mais alto do que os minitérmicos que eu tive até hoje. O Maurão já está testando boa parte dessa teoria, e o que ele viu lá com o Cross é meio que o esperado. Então, a hora que ele tentou pôr para andar essa asa que ele tem na mão, ele também estava tentando pôr para andar uma fuselagem grande, com uma cauda que também não tem pouco arrasto. E aí, nessa hora, o avião não desenvolve tanto. Não é muito culpa da asa, é culpa do resto. E aí, com o teste novo, a gente vai ver realmente o que a asa importa, porque essa fuselagem que ele tem na mão é provavelmente uma das que tem menos arrasto possível que a gente consiga criar. Então, achei bem legal essa ideia de dividir o conhecimento, de forçar a barra assim, no desempenho. E aí eu pretendo deixar as coordenadas do perfil disponíveis. Então, se alguém quiser usar em algum projeto, fica à vontade. A única coisa que não foi comentada durante a live que o Maurão falou é que é importante colocar um gerador de vórtice a mais ou menos 35% da corda. É difícil saber na vida real se o gerador de vórtice, antes de testar, né, se ele vai acontecer ou não. O software diz que vai fazer aquela separação entre a linha amarela e o aerofólio, e, portanto, o gerador de vórtice seria vantajoso. Na vida real, a gente não consegue construir a asa tão perfeita quanto o software está encarando. E talvez isso já seja meio turbulento quando chega ali, e aí o gerador de vórtice, na verdade, não adiciona quase nada. O Maurão vai experimentar, mas no caso da gente fazer talvez uma asa moldada CNC carbono, precisaria praticamente sem dúvida. Nas nossas asas de madeira ou isopor, vai asas reais de modelista, eu não sei, a gente vai precisar experimentar. Mas fica a opção para quem quiser fazer um avião com esses parâmetros ou quiser considerar alguma diferença nos minitérmicos que já existem. Pode ser um jeito de fazer o desempenho crescer um pouco, às vezes sem tanta complicação, sem tanto custo. Bom, do meu lado, acho que era isso que eu queria passar para todo mundo. Acho que a gente pode deixar com perguntas, se tiver perguntas. Manda brasa, pessoal. Penso em produzir um kit ou disponibilizar a planta. O kit, que nem eu disse, o desenho que eu fiz são para os materiais que eu tenho aqui. Então, tem tubinho de carbono, tem esse tubo de voo livre para cauda. Eu não acho que o kit do meu avião em específico seria a melhor solução. Eu acho que usar as características que estão nesse avião, de fuselagem menor e esse aerofólio, essas seriam boas escolhas, mas usar exatamente o que eu produzi, eu acho que a gente teria uma dificuldade grande de produzir kits, pelo menos economicamente viáveis. Até onde eu sei, tem alguns kits bem legais agora de minitérmica no Brasil, todos têm preço legal, tem uma facilidade bacana de montagem, e acho que isso a gente devia preservar. Não adianta aparecer talvez com um kit que custa o dobro ou o triplo, que tem talvez uma vantagem de desempenho, sendo que o mesmo desempenho podia ser feito com as técnicas que já estão sendo feitas. Então, não é exatamente a intenção no momento, fazer um kit exatamente do Pool, mas fazer coisas que usem o que ele gerou. Você vai disponibilizar a planta, deixa então lá no Plana Brasil, na área de plantas lá? Eu vou disponibilizar o aerofólio primeiro. Ah, tá, ok. Porque a planta do meu eu nunca construí, tem muita peça, e tem uma chance enorme de ter um monte de erro. Então, eu vou disponibilizar o aerofólio,
E aí é só empregar onde quer que faça sentido. Só acrescentando aí, dando uma informação, eu vi o peso, me chamou a atenção do seu receptor, 4 gramas. O meu tem 1 grama. O peso não é uma coisa assim muito relevante ali, porque na verdade eu vou acabar tendo que pôr chumbo. Não, é que você vai somando, né? E aí acaba fazendo diferença, né? Mas tira assim, a margem. É questão de margem, né? Você tira a margem, é só isso. Você está tirando margem. Se puder usar coisa mais leve, ajuda, é verdade. É só para você ter margem. O dia que não tem nada, você deixa leve, né? Eu não coloquei naquela conta, mas vai acabar consumindo isso aí, Maurão, é o altímetro. Eu também não... O meu já tem 210 gramas com altímetro. Naquela conta não tá, então vai acabar. Mesmo que eu ganhe o receptor de volta para 1 grama, eu vou pagar o preço no altímetro. Então... hélice, spinner, isso tudo pesa também. Impressionante como pesa, cara. Um conjuntinho de motor 30 gramas. Um motor com spinner, com hélice, Sobre motor, você falou de drone, eu fiz bastante experiência com vários motores, e os motores não tem como fugir, você tem que procurar comprar um de qualidade, porque os motores lá do AliExpress, por exemplo, eu já testei lá umas 3 marcas dessa linhagem, todos eles foram para o pau, queimaram, porque o motor de drone ele fica exposto normalmente no drone e fica debaixo de um fluxo, né, ali de refrigeração que no planador não fica, né? Fica enclausurado, fica o contrário. Então ele acaba aquecendo e torra mesmo. Torrei já uns 3. E por incrível que pareça, por exemplo, do Vladimir, que vende aquele kitzinho, aquele motor é espetacular. Eu não sei aonde que ele arruma aquilo. Eu sei que aquele motor dele é pequenininho, levinho e é muito bom, não queima de jeito nenhum aquele troço lá. Agora, os que eu andei comprando aqui, para até acertar com o motor... E tem uma outra característica, muitos motores de drone, o eixo dele geralmente 5 milímetros na frente, né, onde você tem aquela rosca. Só que atrás, muitos deles, ele tem um eixo de 2,2 milímetros, é muito frágil. E ele fica ancorado num rolamento. Ou seja, ele fica inteiro girando, ancorado naquele eixozinho ali de 2 milímetros. Então, qualquer pancadinha ele entorta. Eu tive esse problema também. Então, é outro fator que é bom prestar atenção quando comprar, se o eixo dele, de fato, tem que ser 3 milímetros, no mínimo. Eu acho que esses pequenos não dá para fugir. Os pequenos são sempre 2, e aí bateu, quebrou, não tem muito jeito. Não pode bater, frágil, basicamente. Muito frágil, muito frágil. Mas é um experimento também. O ESC de drone é uma coisa bem legal, porque é bem pequenininho, dá para usar um deck, ou alguns servos aceitam 2S direto. Então, eu acho que é umas coisas bacanas aí do mini térmico que facilitam a vida. Eu desisti do motor de drone. Eu descobri um motor que é bem legalzinho, com eixo de 3 milímetros. Eu consegui no AliExpress esse motor, é o 1806. Pesa 18 gramas, é levinho, tem uma potência legal, e enfim, ele consegue arrastar. Falando em potência, os meus mini térmicos, eles não puxam mais do que 5 amperes. O que puxa mais é 5,2 amperes, é nada, não puxa nada, é potência muito baixa, 50 watts, 60 watts no máximo, e sobe com folga, porque é muito leve, então eu consigo isso, né? Subir rápido relativamente com potência muito baixa. Então a bateria de 250 miliamperes eu faço 5, 6 voos e à vontade. Ô Robson, você que viu o voo lá, talvez mais imparcial, o que você observou e o que você achou que pode mudar? O que você viu lá? Olha, eu estava com o Mauro, mas eu estava voando meus modelos, mas pelo que eu vi, a empolgação do Mauro foi realmente espetacular, né? E eu vi ele voar realmente. O dia que a gente estava voando, não estava com muita térmica, mas ele realmente conseguia manter muito tempo. Foi muito interessante, o pouco que eu vi assim, entendeu? E foi realmente espetacular. Ele boia muito, tá? E eu gostei bastante também, tá de parabéns aí, muito legal. Legal. Bem diferente, né? A gente vê aquele perfil, né, todo... Então, talvez seja um caminho, Léo, eu não sei se faz sentido, para fazer talvez um mini térmico aberto, assim, sabe?
eu imagino que nem o Mauro mostrou ali, um boom de 8 milímetros é fácil de comprar. Se alguém conseguisse desenhar talvez uma fuselagem, sei lá, impressa na 3D, por exemplo, que fosse só o narizinho ali, como, pelo menos no meu projeto, a asa junta no meio. Então, são duas metades, que nem altera. O que quer dizer que a lateral da fuselagem pode ser plana. Então, facilita um pouco a impressão, mas mesmo que não for fazer dessa forma, mas talvez se a gente juntar os pedaços aí, a construção ficasse simples e devagarzinho, a gente podia ir melhorando até o avião em conjunto, né? Eu acho essa ideia muito boa, Alex, até por incentivo aos fabricantes, né? E também incentivo para a turma que gosta de construir, com tipo Mauro, assim, que gosta de fazer desafio, né? Aceitar os desafios aí e fazer seus próprios modelos. Acho muito interessante a gente ter essa ideia de modelo aberto. É um crescimento enorme, a gente está vendo que o mini térmico veio para ocupar um espaço que a gente tinha aí, e está sendo muito legal as provinhas que a gente está participando aí, eu acho muito interessante essa ideia. Mauro, conta para nós que esse 1806 é o Emax? Não é Emax, não, é um motor, eu acho depois que... se você puder botar no link... Acho que é marca Diabo, sabe, marca Diabo, não tem marca não, eu achei um lojista lá e ele é difícil até de encontrar no AliExpress, porque, inclusive, eu pedi, acabou, aí o cara mandou errado, aí depois eu pedi de novo, falei, pô, cara, esse motor é muito bom, aí o cara conseguiu mais, aí eu pedi, mas depois eu cato ele lá, mando o link. 1806, e que hélice que você está usando nele? A do Alexandre. 8,5, né? A do Alexandre. Sempre usei a dele e a corrente fica ótima. Agora, não funciona num modelo pesado, Léo. Meu modelo tem 210 gramas, então funciona. Foi tudo dimensionado para que tudo se casasse. O mini térmico tem isso, né? Não dá para você pegar um modelo desse, um motor desse, botar no modelo de 270 gramas, não vai funcionar. Agora, Quantos kVs tem esse motor? Ele tem 1.200, eu acho, 1.200. Ele não tem grande KV, não. Ele é baixo KV, não é KV alto, não. Agora, só que... Eu ia falar que tem uma alternativa, que é a que eu estou considerando aqui no Pupu. O Gauchinho foi bem bacana e reduziu o projeto da minha hélice para spinner de 28 milímetros. Então, ela virou uma 7.4, mais ou menos. Eu também fiz. E usa parafusos M2,5, não M3. E aí, com isso, motores de KV alto, do tipo 2.700 e coisa assim, começam a fazer sentido com 2S. Sim. E aí tudo consegue ficar um pouquinho menor. Eu fiz também. Eu estou usando na minha asa. É esse assunto que eu queria entrar. Mini térmico, além desses modelos convencionais, por exemplo, aquela tabela ali, não daria para eu encaixar, por exemplo, a asa que eu fiz e que eu voei, que é cópia da Dart, né? Que é uma asa de 2 metros, que é só uma asa. Não tem fuselagem, não tem cauda, não tem nada, é só uma fuselagem. E do ponto de vista de mini térmico, foi super legal, super eficiente, a asa anda pra caramba. Por ser leve, ela não tem fuselagem, então o arrasto de fuselagem não existe. Não estola fácil, entra no vento, e na térmica funciona muito bem. A carga alar é um absurdo, ganha de qualquer outro planador, porque eu fiz os cálculos, deu cerca de 7 gramas por DM2, ou seja, abaixo de qualquer mini térmico que eu tenha visto. Uma coisa assim absurda de... E o detalhe é que o perfil, como é uma asa, ele tem que ficar com o bordo de fuga levantado, você tira o arrasto daquilo, então ela anda. Então, mesmo com uma carga lá tão baixa, ela anda pra caramba. E tem funcionado... Desculpa interromper, eu só queria abrir o espaço para o... Porque eu vi que a gente está aqui no grupo, tem o Álvaro, né, da Blue Sky, e tem o MM Models, o MM Fly, o Marcelo. Eu queria ver com vocês, se vocês puderem comentar, se tem a intenção de fazer outros projetos, ou se o que apareceu aqui na live hoje tem aplicação, porque uma coisa é você fazer um modelo para você, né, e gastar ali o tempo de fazer um avião. Outra coisa é fazer um kit comercial que você consiga entregar em quantidade, que as pessoas consigam montar e tal.
Vocês veem alguma conexão assim entre o que foi apresentado com o que é viável ser produzido? Boa noite, pessoal. Boa noite, Alexandre. Estão me ouvindo aí, certo? Cara, a questão da fuselagem mais fina ali, a questão do arrasto, eu até venho conversando com o André Vereza, a gente está desenvolvendo uma fuselagem em parceria, justamente até uma sugestão dele de diminuir essa parte atrás da asa mais fininha para ter menos arrasto. E eu achei válido, até coincidiu com isso aí que você expôs, achei bem interessante. Questão dos motores, a gente hoje está usando, no meu modelo, pelo menos, um motorzinho 2204. Ele não é de drone porque ele tem um eixinho de ferro, de aço de 3 milímetros. Então tem que ser ainda para o spinner de 34 milímetros, né? Mas é um motorzinho que está funcionando muito bem, econômico, e não tem dado defeito nenhum. Estou pesquisando agora motores mais finos. O difícil é você conseguir motores com menos diâmetro e com menos rotação, né? Normalmente eles têm rotação mais alta. Esse que é o problema. E aí você acaba diminuindo tudo, né? E achei muito interessante isso aí. A gente está desenvolvendo outras coisas aí, daqui a pouco a gente acaba colocando também aí, disponibilizando para todo mundo, né? Para poder melhorar realmente esse meio aí. E eu estou com outro projeto aí, inclusive desenvolvendo um know-how de fabricação que eu ainda não vi no mercado, que seria uma mescla de laminação com balsa. Mas é uma coisa que vai estar em teste ainda. Aí para frente a gente está jogando também no grupo aí, nos grupos para dividir. Bacana, valeu, obrigado. Só para acrescentar, Alexandre, o Beraldo parece que vai tentar lançar para venda. Não sei se o Beraldo está aí. Mas, enfim, ele está desenvolvendo lá um modelo mini térmico baseado na asa. Então, ele está fazendo uma fuselagem, está trabalhando lá no molde da fuselagem para fazer a fuselagem laminada, né? Da asa, que é só a frente, ali, basicamente, um lugar para você prender a asa. E não tem cauda, é só a asa voadora, né? A asa voadora com uma fuselagem bem curtinha na frente, para ter bateria, motor e os servos vão na própria asa, né? Enterrada no isopor. Eu acho que em breve a gente vai ter notícia sobre isso. Eu tô achando que esse assunto asa voadora mini térmica vai acabar merecendo uma live só dele, porque é bem diferente, bem interessante, né? Esses dias eu montei uma Weasel, baseada no Weasel, né? Em balsa, com um BOP, ficou extremamente leve. A carga alar dela ficou próxima aí de 7 alguma coisa também. Pena que eu botei uns servinhos ali que eu tinha sem vergonha, não deu muita precisão. Mas assim que eu joguei para cima, eu senti uma flutuabilidade ali, uma sustentação enorme, cara. Eu acho também que tem futuro isso aí. Tem, se a gente olhar os vídeos do fabricante dessa asa Dart, é impressionante, tá? Eu sugiro dar uma olhada nos vídeos dele. Inclusive, ele tem outra asa lá de um nome diferente lá, uma totalmente elíptica, né? O bordo de ataque, muito interessante. O cara joga com a mão a asa e vai embora, vai para as estrelas. Joga com a mão. As asas dele são de 2 metros, né? Baseado na asa dele que eu fiz a minha, né? Mas, enfim. Ô Mauro, só queria te fazer uma pergunta. A asa que você fez foi poliédrica, né? Qual Mauro. asa? A asa do... sim, essa asa que eu fiz, ela tem o painel central sem diedro e depois tem mais... ou seja, ela tem 5 painéis. Tá. Então é poliedro. Mas o Alexandre projetou assim ou foi você que... Qual a relação em relação ao perfil? Não tem nada a ver? Não. O fato de ser poliédrica? Não, essa asa... entendi a sua pergunta. Essa asa eu fiz na minha cabeça, baseado na asa do Cross. Pequenas modificações, mas baseada na asa do Cross. Tá. Né? Mas, enfim, é uma boa pergunta, Alexandre. Essa dimensionamento da asa, o tamanho de painéis, ângulos da asa, porque eu fiquei na dúvida. Por exemplo, é o mesmo perfil ao longo dela toda. E eu queria, por exemplo, no meu asa do Alegrinho,
pô, são 3, 4 perfis que eu uso ali. Não é só um perfil. E você fez um perfil só. Aí eu fiquei, pô, na ponta, se tivesse um outro perfilzinho, será que não seria melhor? Fiquei com essa pergunta, né? A gente comentou no campo, lembra? Poxa, quanto Pois é. diedro. Perfil único, a asa inteira, né? Exato. Eu falei, pô, o Alexandre que é o pai da criança, ele é que... Não, vocês dois estão certos. A ponta da asa deveria gerar um pouco menos sustentação do que o resto. Então é ideal que a ponta da asa tenha o washout lá que você colocou, Maurão, ou um perfil com menos camber. Então, poderia até ser mais fino ainda, mas a gente vai cair nos problemas de construção. Então, uma asa com mais de um aerofólio faz sentido, sim. Eu não tinha como sofisticar o projeto e sair do 2D do aerofólio para ir para o 3D da asa toda. Eu fiz um aerofólio para a ponta da asa. O pupu que eu estou desenhando agora, terminando, já tem um aerofólio novo na ponta. Mas é um aerofólio ainda bem parecido com esse, com menos arqueamento. Faz sentido, tem uma pequena vantagenzinha ali de desempenho, mas acho que a gente ia ter muita coisa para comparar de uma vez. E aí, como comparação, não ia ser legal. Eu achei legal que o Maurão fez uma coisa semelhante à asa do Cross, que era o que ele tinha para comparar. Isso. Se você comparar a asa do Pupu, ela é uma asa muito mais parecida com a do Alegrinho do que com a asa do Cross. Então essa vai ser a próxima que o Maurão está fazendo, e vai ser uma comparação mais justa, assim, de asas mais parecidas, em fuselagens iguais, né? Agora, a quantidade de painéis é uma questão prática do lado, assim, muitos painéis começam a ser um problema, porque são muitas emendas, exceto quando você faz um negócio ali que nem o Samurai fez, com uma distribuição contínua, né? E, por outro lado, a quantidade de diedro tem muito a ver com a sua capacidade de manobrar o avião. Então, você pode fazer um avião com menos diedro, ele ganha um pouquinho de desempenho, mas ele é muito ruim de controlar em curva. E você pode fazer um avião com um monte de diedro, que chacoalha talvez pra caramba, também não é uma coisa muito legal, mas que manobra muito rápido para qualquer lado. Então, é uma escolha meio que cada um gosta de uma coisa. Historicamente, meus aviões têm diedro equivalente perto de 11 graus, que é mais do que o que é normalmente recomendado, que é na ordem de 9 ou 10. Mas quando eu voava com 9 ou 10, eu sentia que o avião era muito lento para manobrar do jeito que eu gostava. Então eu acabei aumentando. E se puder distribuir ele em painéis, é vantajoso, mas cai nessas questões práticas aí de quantos painéis você vai construir, né? Só aproveitando aí, pessoal, na ida lá em Gaspar, eu achei um lojista lá que estava vendendo esses motorzinhos aqui, eu estou pretendendo testar, ó. É Max 1806, eu acho que cai até na especificação do que o Mauro falou aí. Ele é 23 milímetros. Vou pegar aqui o meu, peraí. E ele é de 1.800 kV. Então a gente está querendo fazer uns testes com ele aí. Para ver. Acho uma boa. E tem várias soluções aí que talvez sejam interessantes, Léo. Você lembra, tem aqui 16 gramas. 16 gramas e 23 milímetros de diâmetro. Eu acho que vai ter um desempenho... Hein, Alex, aqueles motores que a gente usava no E36, me parece ser esse, não o 1806. Eles mesmos, Betão. Essa faixa de peso, 18 gramas, 16, KV 1000 e pouquinho, até 2000. Eu tenho alguns lá, precisamos fazer uns testes. Eu não pensei em usar isso no mínimo térmico, não. Agora, vai funcionar. Que eu estou fazendo nos meus, por causa da fuselagem não ficar muito grande, eu estou pondo o motor por fora. O motor, ele é que eu não estou em casa, mas eu coloco o motor como sendo assim, a continuação da fuselagem, né? O disco do motor, vem o spinner, o motor é a fuselagem. Tudo alinhadinho lá, bonitinho, ajuda na refrigeração e ajuda você não fazer uma fuselagem tão larga, né? Tão grossa, que não precisaria. Eu só não sei em termos de aerodinâmica se não fica meio o motor lá parado, você não atrapalha muito, mas acho que com hélice, spinner e tudo mais, é uma solução que eu tenho usado há muitos anos, assim. Você já até viu meus aviões, né? Você já viu como é que é. Mas é isso aí, parabéns, cara. Eu agora tô esperando o Marcos, que é um kit desse treco aí. Você já falou que tem um avião. Vamos ver que caminho toma. Eu acharia muito legal se é uma fuselagem ou de fibra, ou... 3D, não, a gente podia tentar uma 3D, cara. Ou 3D fosse construída, porque eu acho que
que cabe bem, sabe? E aí, na 3D, você pode ir sofisticando quando você quiser, né? Então, você já pode fazer com o lugar do servo, já pode fazer com tampinha, já pode fazer com gaveta para pôr e tirar motor. Então, acho que faria muito sentido explorar a 3D. O já fez um projeto de mini, já chegou a fazer, construiu algumas, já alguns... Só o pod, né? Em 3D. E com boom de vara de pesca, boom de carbono, né? Normal e tal. Mas a gente não pôs a voo ainda, né? Ficou só lá na... Estamos testando ainda no modelo lá. Como é que está? Estamos aqui no treino do rugby, ele está jogando, eu estou aqui só vendo. Ele não está participando, mas ele já está desenvolvendo alguma coisa. Poderia, né? Abrir esse projeto aí também. E eu acho que nessa linha de fazer tudo mais apertado possível. O boom, o que o Maurão está usando funciona bem, que é o tubo de constante, né, de 8 milímetros. Um tubo cônico feito seria melhor, mas assim, é mais complicado de conseguir. Opa, tem um motorzinho aparecendo ali. Parece bem isso aí mesmo. Acho que agora é essa fase de novidade, de tentar explorar as opções. Mas acho que o recado é assim, se a gente conseguir diminuir o tamanho das fuselagens, olha o tamanho dessa fuselagem. Conseguir diminuir é vantajoso. É o mini term. Bonzinho. E com imãzinho, espaço... Isso é impresso, Mauro? Isso é impresso. Isso é impresso. Encaixou certinho, o spinnerzinho, hélice, tudo bonitinho. Só que é com elásticozinho, né? Isso aqui é para emprestar para o pessoal voar lá. Isso aqui era um Ascent, lembra do Ascent, um modelinho que tinha? Eu peguei, quebrou tudo, aí eu dei um jeito, aí eu empresto, eu levo, no dia que a gente faz as provas, eu deixo lá, com rádio, com tudo, com bateria, o cara quer voar, o cara pega e voa. Sobre o motor, quem perguntou, MM1908, né? 18. Olha aqui, ó, vou tentar parar aqui, ó. MM1908, isso pesa 18 gramas, é pequenininho, bem pequeno, o eixo de 3 milímetros. Isso é legal pra caramba com o conjuntinho do Alex, com aquela hélice dele, dá 5,5 amperes no máximo, 5 amperes, ou seja, dá um torquezinho legal para modelos, eu diria até no máximo 250 gramas, ali está no limite. Mais do que isso, eu acho que não vai ficar legal, porque é um motor bem leve, que eu botei bem... E o outro motor que eu tenho usado, que tem dado muito certo, é aquele vermelhinho do Emax, aquele mais baratinho do Mercado Livre, para modelos como esse aqui, ó, é um desse. É um motor desse. É barato esse motor e funciona muito bem, e também o consumo é pequeno e está levando. Tá levando os modelos para cima. Aquele vermelhinho baratinho, sabe, do Mercado Livre. Aquele mais simplesinho, R$40 que custava, se não me engano. Eu tenho uns 4 mini térmicos aí que usa aquele motor e está dando super certo. Para a gente juntar tudo no pacote, então, eu vou mandar para você, Léo. Aí acho que você tem ferramenta melhor para disponibilizar as coordenadas do aerofólio. Manda apresentação também, se alguém tiver interesse em voltar em alguma coisa ali. O Maurão eu coloquei aqui o link do motorzinho que o Maurão indicou, o pessoal também já mostrou outras opções, mas a ideia é a gente retomar a rotina das lives, é um jeito da gente se conhecer, da gente conversar e motivar desenvolvimentos, né, qualquer que seja, se de categorias ou de assuntos relacionados à competição, o que quer que seja. Então, da gente manter a atividade acontecendo, mesmo quando não vai para o campo. Então, acho que seria legal a gente tentar manter a rotina de live, que seja uma por mês ou uma a cada 15 dias, o que quer que funcione, mas seria legal a gente tentar retomar isso. Então, quem tiver algum ponto, qualquer ponto, não precisa ser nada sofisticado, não precisa ser nenhum desenvolvimento, não precisa ser nada especial, mas assim, se você queira compartilhar, entre em contato com o Léo e a gente vai tentando marcar elas sempre que possível, ou pelo menos nessa rotina aí de 2 semanas ou 4 semanas, o que quer que funcione bem. Beleza, Alexandre, muito obrigado aí pela sua disponibilidade, o horário já é avançado aí para você.
Eu acho que foi uma contribuição enorme para todos aí, essa apresentação. Peço que você poste ela lá no Plana Brasil. Você conseguiu acessar o convite? Hoje eu ainda não tive tempo, Léo. Eu recebi o link aqui, amanhã eu vou dar uma olhada. Tá, se você não conseguir, você pode me mandar que eu posto lá a apresentação. E realmente vamos retornar essa rotina de lives, né? Aproveita e deixa perguntas. Se alguém quiser fazer uma live ou quiser algum assunto específico seja abordado, manda para nós uma notificação que a gente vai correr atrás aí de um palestrante para poder a gente manter essa rotina, que eu acho que é muito produtiva, né? E assim, alimenta muito de informação aos participantes e aos amantes do hobby. Isso eu acho que é importante. Então, mais uma vez, Alexandre, muito obrigado. Projeto sensacional, adorei as ideias e vamos para frente aí, vamos desenvolvimento. Pode mandar o perfil que eu já disponibilizo aqui para a turma. Obrigado, Mauro, pela contribuição aí, pelos testes. Valeu demais. Alguma pergunta, gente? Tem uma só. Quando é que nós vamos ter mini térmico em São Paulo, cara? Não teve uma prova ainda. Estou lançando um desafio, né, cara, na verdade. Legal, é uma boa. O Mário ficou de correr atrás disso aí. Se eu pudesse organizar por aí, para mim não tem problema não. Puxa. Se tiver alguém me dando suporte aí, eu corro atrás. Assim como a gente fez lá em Floripa, já 2 provas, né? Fizemos aqui várias aqui em BH, estamos à disposição aí para ajudar vocês aí. Beleza? Então, boa noite, pessoal. Muito obrigado aí, tá? Até a próxima, se Deus quiser. Pode mandar aí. Boa noite, Alexandre. Obrigadão, cara. Boa noite. Valeu, pessoal. Boa noite. Valeu, obrigadão, gente.